você tem que receber pelo menos 5 abraços, tá bom? Beleza? Se porventura você sair desta igreja após o culto e não receber os 5 abraços, você tem o direito de falar que a igreja não é um lugar acolhedor, não é um lugar que abraça as pessoas. Agora os membros da igreja do Monte Castelo ficaram de calça justa. A Ana, ela está olhando lá atrás, e falando, Eric, eu não acredito. De novo isso, Eric? Pois é. De novo. É um lugar onde a gente se sente bem. É um lugar que a gente se conecta com Cristo, com várias pessoas, e é onde a gente precisa se conhecer, se abraçar mais. Tá bom? A gente passou por um período complicado do Covid, ainda temos o Covid por aí, mas a gente tem a oportunidade de abraçar, então vamos abraçar nossos amigos visitantes. Tá bom? Sejam todos bem-vindos à Casa de Deus. E o meu primeiro abraço vai, então, para o Christopher. Christopher, agora é a sua vez, Christopher. Christopher, muito obrigado pela tua agenda, tá com a gente. Muito obrigado mesmo. Aqui tem uma aguinha, você pode falar aqui até 3 horas da tarde. Não sei se vai ficar alguém aqui, tá bom? Mas você pode falar. O culto amanhã é 7 horas da noite, você pode emendar também, né? O culto de domingo, então tá bom. Entendi, daí como? Não falo tanto não. Pelo menos é o que eu acho. Mas assim, brincadeiras à parte, bom dia para vocês. Hoje nós teremos um texto bíblico, um único. Esse texto bíblico era o que estava na divulgação que o Eric fez. A divulgação é a seguinte. A divulgação não, o texto, né? Provérbios 4:23. A versão que eu vou ler é da Nova Versão Transformadora. Lembra o seguinte, as versões bíblicas, algumas elas são boas para que você possa estudar, outras elas são boas para que você possa ter uma leitura, outras você vai ajustando. A sugestão que nós fazemos é, tenha mais que uma em casa, se você puder. Porque, dependendo do tipo de situação, ela pode gerar ou colocar uma ideia um pouquinho melhor. Então, a que eu quis, nesse momento, era da versão transformadora, que fala a seguinte coisa, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Quando a Bíblia ela fala sobre coração, ela não está falando sobre o órgão que bate e bombeia o sangue. Ela fala sobre a sua mente. Aí você diz assim, por quê? Porque à época eles acreditavam que havia uma intensa ligação entre quem era nós com o nosso coração. As decisões estavam lá. Lembra lá quando a gente puxa para a história lá de Moisés, que tem lá o coração de pedra do faraó, porque tinha a ver também com a questão de julgamento, de quem estava, onde que era, o coração era pesado, né? Então o coração de pedra era para enganar um dos deuses que tinha na crença egípcia, para que você fosse julgado de uma maneira diferente. A Bíblia ela puxa isso, trazendo a nossa mente como forma de dizer que nós assim. Então, se a gente for trazer isso para as nossas palavras, vai dizer assim, acima de todas as coisas, guarde a sua mente, pois ela dirige o rumo da sua vida. Quando a gente vai pensar sobre mente, a gente talvez possa esquecer que nós acreditamos em certas coisas. E esta crença nós chamamos de cosmovisão. Não sei se vocês já foram atrás, ou já ouviram essa palavra, ou sabem o que significa ela. Cosmovisão tem a ver com a forma como você entende as situações que têm a ver com a tua vida e com a tua explicação de vida. Vamos lá. Para nós criacionistas, o criacionismo está dentro de uma cosmovisão cristã. Da onde a humanidade veio? É uma pergunta.
Isso tem que estar respondido na tua cabeça, diga. Das mãos do Criador. Então, nós somos frutos de uma criação. Beleza? E isto define para onde a gente vai. Ok? Então, a gente vai lá, da onde a gente veio, nós viemos da mão do Criador, para onde nós vamos. E aonde nós vamos é de volta ao Criador quando Ele voltar. Ok? Estas duas coisas, elas definem aonde nós estamos e para onde nós estamos escolhendo e andando. Ok? Isso é extremamente importante, porque se a gente tem uma cosmovisão diferente dessa, e às vezes a gente tem sem perceber, nós acabamos esquecendo exatamente quais são os propósitos que tem. Então, quando a gente pega e diz assim, acima de tudo, cuide da sua mente, eu vou colocar ela dentro, a nossa mente está dentro de uma cosmovisão onde nós fomos criados, onde nós tivemos um problema chamado pecado, e ele gerou uma série de situações com a gente. Estas situações com a gente, existe uma resolução que Deus faz com a gente através de Jesus, e que leva a gente a cuidar para onde a gente está, para que a gente chegue aonde Deus quer que a gente esteja. Então a gente sempre vai pensar assim: da onde viemos, para onde vamos, e estas duas respondem aonde nós estamos. E ao a gente perceber aonde nós estamos, nós temos que perceber: será que o jeito que eu estou cuidando da minha mente, e da minha mente, vamos dizer assim, a nossa mente, ela funciona sem o corpo? Não. Como o corpo também não funciona sem a mente. O que acontece? Às vezes a gente acha que tem uma divisão nisso, porque nós fomos ensinados socialmente com uma ideia grega. E a ideia grega é que existe diferença entre corpo, mente. Tem uma diferença essas duas coisas. Só que, se a gente vai para a Bíblia, a cosmovisão cristã bíblica, ela não diz que tem divisão, ela diz que é uma coisa só. A gente divide aqui porque fica mais fácil explicar. Mas a gente não tem divisão. Se a gente vai até uma UTI, alguém que teve morte cerebral, você vai perceber que, apesar do coração estar batendo, a máquina está respirando, a pessoa já não está ali. Exatamente porque ali só está aquele corpo que está desligando e que a mente já não está mais funcionando. Então, só continua porque existem aparelhos ali em cima. É importante a gente entender como é que a gente pensa em cima disso. Só que nós temos assim, nós sempre vamos buscar respostas para as coisas. E às vezes, as formas como a gente vive não é exatamente naquela cosmovisão que nós esperamos que seja. Isso é bem importante. Vou contar uma historinha agora para vocês. Alguém já ouviu falar aqui em Gandhi? Revolucionário, indiano, ok? Conto uma anedota de que Gandhi estava... Lembra lá, Gandhi era um guru, então as pessoas elas iam atrás dele. Achavam que ele tinha as respostas. E uma mãe chegou até ele e, depois de esperar na fila, toda aquela coisa, etc., chegou e perguntou: eu preciso que o senhor me ajude com uma forma de fazer o meu filho parar de comer açúcar. Gandhi olhou para ela e disse assim: ok, traga ele daqui 2 semanas.
Ela pegou, saiu e passou as 2 semanas, voltou e foi conversar lá com o Gandhi. E Gandhi chegou na frente do garoto, olhou para ele e disse assim: pare de comer açúcar. E aí a mãe virou e disse assim: tá, por que você me falou para esperar 2 semanas, sendo que você pega e me diz só isso? Por quê? Por que você esperou 2 semanas para dizer isso? E ele disse a seguinte coisa: 2 semanas atrás eu também comia muito açúcar. Então eu precisei parar de comer açúcar para poder falar para de comer açúcar. A primeira coisa para a gente cuidar da nossa cabeça chama-se coerência. A incoerência é significado de doença mental. Ok? A incoerência. Isso quer dizer que as pessoas que elas estão com algum problema de doença mental, elas criaram isso nelas? Não. Mas se torna incoerente alguns dos processos. A pessoa quer fazer uma coisa e ela está sentindo outra. Ela tem uma vontade de buscar algumas coisas e ela não consegue. Ela quer dormir e a cabeça dela não deixa ela dormir. Ou ela quer acordar e ela fica sonolenta o tempo inteiro. Entende? O nosso corpo ele não lida bem com incoerência. Mas algumas das incoerências que nós temos, nós podemos ajustá-las. A historinha é exatamente sobre isso, para dizer, eu posso falar para o outro para ele fazer alguma coisa, só que é muito mais efetivo que eu fale isso se eu viver aquilo. Então, quando a gente começa a ter a nossa vida colocada, a gente tem que buscar quais são as incoerências que estão na nossa vida para a gente começar a ajustar. É fácil a gente achar incoerência na vida do outro, porque a gente não está lá dentro, né? A gente vai lá dar aquela apontadinha assim, olha, você está fazendo isso, e etc. Porque enquanto você está olhando para o outro, você não precisa resolver você. Então a incoerência do outro normalmente vai chamar mais a tua atenção. Mas você, às vezes, vai puxando e vai tendo a situação que não vai resolvendo muito, tá? Busca a coerência. Veja só, de novo aquelas 3 perguntinhas. De onde você veio, para onde você vai, e essas 2 vão dizer aonde você está. E como você está hoje, tem a ver exatamente com aquilo que você está acreditando ou não? Essa é a pergunta. E quem pode responder isto é cada um de vocês. Você sabe quem sabe mais da sua vida? Você mesmo. Você mesmo. Então, ninguém sabe mais da sua vida do que você mesmo. Isso inclusive para as crianças, sim. Inclusive para os adolescentes, sim. Para os adultos, para os idosos, para todos, sim. Ninguém sabe mais da sua vida do que você mesmo, porque você convive com você todo dia. Agora me diga assim, a sua convivência com você é uma convivência boa ou não? Às vezes pode ser que não seja tão boa. E você vai ter que se perguntar, tá, se a minha convivência comigo não é tão legal, e qualquer lugar que eu vá, eu estou lá, como é que é com os outros? Isso é importante você saber. E às vezes a gente acha que a nossa experiência, ela é uma experiência que vale para os outros. Será que vale mesmo? Será que as nossas experiências realmente valem às vezes para nós mesmos? Diz que 2 moscas caíram num copo de leite. Uma mosca era mais forte, aquela meio verdinha, poderosa, assim, etc. E a outra, vamos lá, mais normalzinha, assim, tipo, certo? E a mais forte pegou e foi lá e disse assim, olha o meu tamanho, né? Já caí em alguns copos de leite e saí. E foi até a borda, só que a borda era muito lisa. E ela não conseguiu fazer, e como ela fez
para ser mais rápido, a força dela fez com que ela cansasse e ela afundou. E a outra mosca era espertinha, mas não era tão forte. E ela ficou batendo as asinhas, batendo as asinhas, batendo as asinhas. E se você bate leite durante algum tempo, o que forma? Exatamente. E isto foi o suficiente para que ela pudesse sair de lá, secar as asinhas e voar. Muito bem. Aparentemente, esta mosca ela não era muito boa em questão a copos, e ela caiu em outro copo. E ao ela cair em outro copo, a outra mosca pegou e falou assim: vai até a borda e sobe pelo canudo. E a mosca pegou e olhou assim: sabe de nada, né? Já saí dessa antes. E ela utilizou, bateu, só que ela afundou e morreu. E você diz assim: por que não deu certo? Porque na primeira vez era leite, na outra era água. A experiência que ela tinha funcionava para aquele experimento que ela teve, e não para a mesma situação. Então, a gente muitas vezes acha que a experiência que a gente teve, ou que a outra pessoa teve, vai servir para nós, sem que a gente pense. E às vezes a gente esquece que se a gente não pensar, lembra lá, se a gente não cuidar da nossa mente, a gente segue o rumo da nossa vida baseado em ideias que muitas vezes as outras pessoas colocaram na gente. Ah, mas as pessoas que colocaram as coisas em mim, elas me amavam. Sim, mas as pessoas que amam, às vezes elas erram. Por que a gente tem que ler e reler a Bíblia diversas vezes? Porque a Bíblia muda ou porque a gente muda quando a gente lê ela? A gente muda. E quando a gente relê, a gente esquece também. E quando a gente relê, a Bíblia continua a mesma. Só que nós não continuamos os mesmos. Então, cada momento que você vai lendo de novo, ele vai funcionando. Sabe, pai e mãe, vamos lá. Quem aqui tem mais do que 3 filhos? Mais do que 3 filhos, beleza. 3 ou mais, beleza? Vocês criaram os filhos de vocês iguais? Não? Mas que injustiça, que absurdo. Não, nossa. Vamos lá. A questão é a seguinte, eu estou brincando, tá bom? Tá bom? Se você criou os teus filhos da mesma forma, aí você está sendo injusto. E eu vou dizer o seguinte: mesmo que os teus filhos sejam, vamos lá, por que eu disse 3? Porque normalmente, né, mais pessoas assim, eu criei todos os meus filhos iguais. É possível isso? Não é, porque as pessoas não são iguais, essa é a primeira coisa. Segundo, mesmo que eles tivessem nascido no mesmo dia, que fossem gêmeos, ainda assim, você tem um tipo de relação com cada um deles diferente. Você pode ser isonômico. Aí você diz, o que é isonomia? Isonomia é o tratar as pessoas de forma com a mesma intensidade, mas colocando as mesmas formas, as formas diferentes com cada pessoa dela. Então vamos lá. Se você tem 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, você teve uma gestação para cada um deles, você tinha um modo de vida para cada um deles, e você tinha uma idade para cada um deles. Então não tem como você utilizar. Mas deu certo com um, e quem percebeu com os filhos sabe que, por mais que você tenha muitos filhos, na hora que você coloca a aplicação para um dá certo, para o outro não dá. Para um leva e o outro não leva certo. Você diz assim, misericórdia, mas deu tão certo com um e o outro não deu tão certo. Por que isso acontece? Porque as pessoas elas são diferentes. Por isso que nós precisamos fazer as perguntas: de onde nós viemos, para onde nós vamos, para a gente saber aonde nós estamos. E aonde nós estamos muda para cada pessoa que está ao redor da gente. As ideias são as mesmas. Por que
que quando a gente vai para os 10 mandamentos, eles são 10 mandamentos que eu não quero dizer genéricos, mas eles são abertos. Entende? Eles são abertos. Veja só, especialmente com aqueles que são referentes a Deus, eles são específicos. Então, não terás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura, não tomará o nome de Deus em vão e lembra-te do dia do sábado. Esses são referentes a Deus, esses são específicos. Mas quando é com relação ao ser humano, eles são mais amplos. Você já percebeu? Ele diz assim: honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Ele não diz, honre desta forma o seu pai e a sua mãe. Ele diz, honre. E depois ele vai dito, não vai utilizar falso testemunho, não mate, não minta, não cobice. Está entendendo? E você vai ampliando, porque eles são mais amplos, porque Deus sabe que as aplicações para cada um de nós, algumas vezes elas vão ser iguais, outras vezes elas vão ter que ser específicas. E a especificidade disso, a gente tem que entender, porque Deus também quer que a nossa relação com Ele seja através da nossa mente. Por que você acha que o inimigo se incomoda tanto quando a gente consegue ficar quieto, prestando atenção em alguma coisa? Porque a conexão que a gente tem com Deus é através da nossa mente. A nossa mente está ligada lá. E exatamente pelo fato da nossa mente colocar, é que o inimigo incomoda a gente nas nossas autoavaliações. Alguém já ouviu falar aqui sobre autoestima? Só que poucas pessoas elas entendem o que significa autoestima. Autoestima não é só você gostar de você. Estimar é você entender quem que é. Você estima alguém? Claro que estima. Mas para você estimar alguém, você precisa conhecer esse alguém. Como é que você vai estimar uma pessoa que você não conhece? Não tem como. A autoestima tem a ver com autoconhecimento. E para autoconhecimento você tem que saber quem você é. Sabe o seu filho que está aí junto de você, muitas vezes? Seu filho, de vez em quando, você continua amando ele incondicionalmente, mas às vezes você quer enforcar, não quer? Por que você quer enforcar? Porque você ama ele ou porque ele está fazendo alguma coisa que pode irritar ou era uma coisa ruim? Porque assim, o fato de você conhecê-lo faz você amar ele menos? Não, mas às vezes a atitude que você vai ter, por favor, entenda que a parte de enforcar é só uma figura de linguagem. Não levaremos isso até as últimas consequências, por gentileza. Tá? Porque assim, atualmente, a gente sabe que tem alguns pais e algumas mães que levariam isso a cabo e daí seria um problema. Mas assim, a ideia é que você conhece e como você conhece, você continua amando. E a pergunta é, você se conhece? E com o que você conhece, mesmo os teus defeitos, você continua se amando? E isso é importante que a gente faça. A gente faz a seguinte coisa, a composição de quem a gente é, pensa assim, quem que tem retalho em casa? Tem retalho em casa? Tá bem, tem retalho em casa. Nós somos retalhos, ouça, nós somos retalhos de muitas pessoas. Você vai dizer assim, peraí, que história é essa? A gente está falando de panteísmo? Não, para aí, não tem nada a ver isso. Nós somos retalhos de muitas pessoas. Cada pessoa que nós convivemos deixa alguma coisa dela com a gente. Deixa um jeito, deixa uma frase, deixa uma presença boa ou ruim. Aquelas pessoas que mais convivem com a gente, elas deixam mais pedaços de retalho com a gente.
E muitas vezes nós criamos certas crenças, e quando eu digo crença, não estou falando de crença bíblica, e sim crença que a gente tem para a gente, ideias, formas que convivem com a gente e que às vezes a gente simplesmente repassa. Às vezes vem aquele, mas lá quando eu era pequeno, meu pai pegava e falava tal coisa, e isso às vezes pode ser muito bom ou muito ruim, e esse retalho ele está lá. Na nossa infância e na nossa adolescência, nós não pensamos sobre isso. Na nossa idade adulta, às vezes a gente pega o retalho que estava mal cortado e a gente simplesmente passa para o nosso filho, da mesma forma que passaram para a gente. E essa composição faz com que muitas vezes nós só repetimos, porque a gente não faz aquela pergunta. E eu vou fazer muitas vezes. Da onde a gente veio, para onde a gente vai, para a gente saber onde a gente está. Para isso, a gente tem que pensar. Lembra lá, cuida do teu coração, da tua mente, porque ela define o rumo da tua vida. Para que você saiba, você tem que pegar e você tem que olhar. Como é que eu estou? Será que a minha autoestima está no lugar certo? Eu lembro que a doutora Clery, ela sempre fala a seguinte coisa: autoestima fora do lugar ou é 1 centímetro de nariz para cima ou 1 centímetro de nariz para baixo. 1 centímetro de nariz para cima é arrogância. 1 centímetro de nariz para baixo é um processo de você achar que você é a mosca do cocô do cavalo do bandido. Nenhuma dessas é saudável. O saudável é você saber que você não é melhor do que os outros, mas que você também não é pior do que os outros. Você tem as tuas dificuldades, você tem as tuas lutas, e você pede ajuda quando você precisa, ou se você não pede ajuda, às vezes você vai ter um problema. E é exatamente ali que você precisa tentar consertar e ajustar. Só que, às vezes, o narizinho para cima, ele gera tanto problema ou mais problema do que o narizinho para baixo. Porque, às vezes, as outras pessoas que estão ao teu redor, inclusive Deus, tem que passar uma rasteira em você. Não que Ele queira fazer isso, mas é que, às vezes, quem está olhando para cima não vê as coisas que estão no chão, daí tropeça. E exatamente por conta disso, às vezes precisa baixar um pouco para que possa entender qual que é a realidade. E às vezes precisa vir aquela pergunta que normalmente as pessoas que são mais arrogantes fazem, mas que a gente tem que fazer de vez em quando com a gente. Quem você pensa que você é? Se as pessoas perguntam isso, primeiro a gente pode imaginar que a pessoa está com um problema de memória. Você sabe quem que eu sou? Porque se a pessoa não sabe, ela está perguntando para outra, né? Mas assim, é importante que você tenha quem você pensa que você é. Por que que é isso? Isso não é uma ideia de dizer você não sabe quem você é, mas quem você pensa. E a pergunta é para você: quem eu penso que eu sou? Porque quem eu penso que eu sou define o rumo para onde eu vou. Aí, a próxima pergunta que eu posso fazer para você é o seguinte: qual que é, ou quais são, os hábitos que você tem, e se esses hábitos que você tem têm a ver com a sua cosmovisão? Porque se não tiver, eu vou dizer o seguinte: a sua cosmovisão não é aquela que você está dizendo que você segue. A cosmovisão, aonde a gente está, define da onde a gente veio também e para onde a gente vai. Algumas vezes a gente pega e diz assim: quem é você quando você está sozinho? A pergunta é: quem é você quando você está no banho e não tem ninguém junto? Quem é você no histórico do celular? Esse é você. Quando eu falo para adolescentes, eu digo assim: as coisas que você faz, fazem você. Por quê? Porque esse é a gente. E às vezes a gente esquece disso.
A gente esquece quem que a gente é e a gente esquece que a gente sabe quem a gente é nos hábitos. Naquelas situações que a gente vai fazendo. Às vezes a gente tem uma visão completamente distorcida. Existe um negócio em psicologia chamado, vou lembrar agora, dissonância cognitiva. Já ouviu falar disso? Já. A dissonância, o que é um som dissonante? Não combina, né? Dissonância não combina, não é harmonioso. A gente tem som que é harmonioso, vamos lá, aquele acorde que é harmonioso, e você tem aquele acorde que não é um acorde, é dissonante, puxa para fora. E muitas vezes a gente vive isso e a gente não percebe. E as pessoas que estão ao nosso redor às vezes pegam e dão toques para a gente e a gente diz assim, não, essa pessoa não sabe de nada. E é exatamente esse um dos problemas que a gente tem. Porque a dissonância cognitiva tem a ver com você acreditar que você está vivendo de uma forma e você não está vivendo daquela forma. Existem pessoas que às vezes dizem assim, não, eu sou muito bem. Aí você vai ver a pessoa, ela fuma e bebe. Porque quando ela começa a entender a realidade que ela está, ela não aguenta. Então ela precisa colocar alguma coisa na frente. Mas existem outras coisas que a gente pode colocar na frente. A gente pode colocar pornografia, a gente pode colocar dorama, a gente pode colocar música, a gente pode colocar crenças estritas, fechadas e etc. Existem pessoas que eu conheço que elas são mais... Não sei se você conhece aqueles que são os evangelistas da alface. Conhece? Conhece aquelas pessoas que falam mais de processo de alimentação do que de Jesus? Estas, muitas vezes, elas entraram numa dissonância, onde elas trocaram o Deus e elas não perceberam ainda. Tem algum problema você ter a questão relacionada à reforma de saúde? De jeito nenhum. A Bíblia diz isso. Ellen White traz essa informação para a gente porque é melhor para a nossa vida. Agora, tem gente que consegue distorcer isso. E ao distorcer isso, transforma este no seu Deus. E às vezes eu estou colocando um dos pontos. Isso pode ser diversos. Porque a ideia é que Deus tenha o acesso à nossa mente e que nós consigamos fazer as mudanças necessárias a partir da forma como Ele vai nos mostrando, através de comunhão. Se Deus quisesse que a gente vivesse separado dEle, para que ele insistiria tanto em a gente ter uma comunhão com Ele? Você já pensou para parar nisso? Se a gente cria regrinhas, estruturas, formas de fazer aquela situação, a gente deixa de pensar. Lembra? A gente cria regrinhas para as crianças porque elas ainda não têm a capacidade de fazer o pensamento abstrato. Mas a partir do início da adolescência, eles conseguem fazer o pensamento abstrato. Então a gente precisa aprender a pensar junto com eles. A gente diz que a criança não pode ver o quê? Televisão durante o sábado? Porque ela muitas vezes não faz a avaliação do que está sendo visto. Mas quando a gente chega na adolescência, a gente explica que o que tem a ver com a nossa mudança e a nossa questão de a gente seguir o que está sendo dito tem muito mais a ver com quem é o nosso Senhor da nossa vida, porque você já percebeu que às vezes a gente pode quebrar o sábado seguindo as regras? Já percebeu? Porque a gente começa a fazer aquilo que o nosso coração quer. E a gente inventa desculpas para quebrar as situações. As crianças, elas muitas vezes não vão conseguir perceber isso, mas muitas vezes a gente quebra as coisas seguindo as regras, porque a gente deixa de pensar nelas. O que mantém as regras, o que estrutura. E aí a gente vai para os dois extremos. Ou a gente enrijece e diz,
vou seguir desse jeito, etc. Ou acontece o que muitas vezes acontece, que simplesmente larga a mão. Já percebeu? E se não faz sentido, se você não pensou, você segue o rumo da sua vida, porque tua mente já não está mais ali. E isso é uma coisa que você precisa ver. Porque quando você está em qualquer ambiente, existe um negócio chamado influência. Já ouviu falar disso? Porque o seu pai pegava e a sua mãe pegava e falava assim, cuidado com as influências. O que não disseram para você é que tudo influencia. Nós sempre somos influenciados por todas as coisas que estão ao nosso redor. As coisas que estão mais perto da gente influenciam mais. Por que você tem que tomar cuidado quando você está na adolescência sobre a influência dos teus amigos? Você tem ideia o porquê? Já ouviu? Toma cuidado com as influências dos amigos. Sabe por quê? Você sabe por quê? Alguém sabe por quê? Porque você não faz. Como ele é teu amigo, você não pensa se aquilo que ele está falando é uma coisa correta ou não. E aí é exatamente o que foi dito. Você fica vulnerável. Você fica vulnerável porque você não pensa. É teu amigo. É divertido estar junto. Então você não pensa. E aí você está aberto a isso. E é exatamente a vulnerabilidade que leva você a pensar assim. E aí, da mesma forma como você tem que cuidar do teu corpo, no momento que você vai dormir, o que você vai consumir, seja de alimentação ou de música, pelo conteúdo ou pelas formas que tem, para que você mantenha a coerência com aquilo que você acredita, a questão é a seguinte: você vai ter que fazer uma coisa chamada um filtro, sabe? Um filtro de conteúdo. E esse filtro de conteúdo é o filtro de conteúdo das influências das pessoas que estão na tua vida. Existem pessoas, e eu estou dizendo pessoas no sentido de comportamentos que elas levam, que você não deve deixar passar do seu portão. Existem influências que só podem ficar do lado de fora do portão, com o portão fechado. Você de um lado, você do outro. Isso para a grande maioria das pessoas, porque você não conhece. Algumas pessoas você vai convidar para entrar no teu quintal, não na tua casa. Porque as influências até ali você tem controle. Algumas pessoas você vai convidar para estarem na sua sala de estar. E o acesso que ela vai ter à tua casa é a sala de estar e o lavabo. Ok? Outras pessoas, e menos que você vai conhecer mais, elas vão ter acesso à sua cozinha. Pessoal, a cozinha é um lugar de intimidade dentro da casa. Cozinha é lugar de intimidade, porque é lá em que você faz uma série de coisas que são importantes para você. Onde você passa a maior parte do teu tempo, muitas vezes. Você vai lá, você já percebeu que muitas vezes você passa mais tempo na cozinha do que no seu quarto? Porque você vai lá e você faz o quê? Você cozinha, depois que você cozinha, você tem que fazer o quê? Lavar louça, lavar fogão, e você vai partilhando, e aquele local é um local de intimidade. Então, muitas vezes você vai ter que perceber qual que é o nível de influência que eu estou permitido chegar dentro da minha casa. E o mais íntimo que tem é dentro do seu quarto. Ou aquela história, as pessoas que nós estamos mais vulneráveis são aquelas que veem a gente de toalha. Porque quem vê a gente de toalha entrou num nível de intimidade que não tem como ser mais. Para as mulheres é sem maquiagem, sem nenhum dos pontos, você está de toalha. Existe vulnerabilidade maior do que essa? Porque você está de toalha. Se acontecer alguma coisa, você vai sair, não dá nem para correr direito, porque se cair a toalha, daí você está literalmente nu. E é exatamente nesta questão que a gente tem que lembrar, assim, quem que você leva para o teu quarto?
Quem que você leva para a sua cozinha? E eu estou dizendo aqui não só as pessoas, mas o que as influências delas trazem. Porque às vezes a gente quer ser extremamente acolhedor. E é legal a gente ser acolhedor, é importante, mas a gente tem que pensar quais são as coisas que a gente traz para dentro do ambiente que a gente está. E, para a gente cuidar com algumas coisas, cuide dos fanáticos que estão na sua vida. Aí você vai dizer, meu Deus, quem são os fanáticos? A gente tem uma ideia sobre os fanáticos que são específicas. Vamos lá. Quando a gente pensa nos... Você já deve ter ouvido isso. Nos radicais islâmicos. Beleza? Radicalismo e fanatismo são a mesma coisa? Não. Radical vem de raiz. Beleza? Raiz. Quem que é o radical islâmico? Ó, de novo, eu estou brincando com a palavra. Quem que é o radical islâmico? Quem segue o islamismo à risca. Certo? Nós podemos ser radicais adventistas? Nós temos que ser. Veja só, vamos lá. Radical tem a ver com raiz. Quem tem raiz é tipo árvore. Quando a árvore ela está bem enraizada no chão, ela pode crescer e pode balançar lá em cima que ela não vai cair. Então, a gente ser radical é importante. Mas eu estou dizendo, fuja dos fanáticos. Porque o fanatismo tem muito a ver com forma, jeito, e ele impõe aos outros. Ao seu modo. Qual que é o problema dos fanáticos islâmicos? Especialmente lá do Estado Islâmico. Qual que é o problema? Eles obrigam, e se você não vai assim, tipo, você não vai seguir? Então beleza, vou matar você. Simples assim. Os fanáticos querem impor a sua forma de agir. Percebe aonde a ideia está sendo confundida entre quem é raiz, radical, e quem é fanático? Porque quando a gente acontece, o que eles dizem assim? Eles são os radicais. Não, eles são fanáticos. Porque eles querem fazer algumas coisas. Eles não pensam mais. Eles são fanáticos. Radicais pode ser nós. O radicalismo serve para a pessoa, o fanatismo serve para os outros. O fanático impõe aquilo aos demais. Toma cuidado se você está trazendo alguém fanático para perto de você. Fanatismo funciona quando você deixa de pensar. Vamos pensar assim, os fariseus eram radicais ou eram fanáticos? Fanáticos. Quando apareceu alguém que era radical, e Jesus era radical, porque ele ia para a raiz, o que aconteceu? Eles literalmente mataram ele. Por quê? Porque ele não seguia aquela forma. Exatamente. E a gente tem que tomar cuidado para que nós não entremos. Lembra lá? Cuida do teu coração, porque ele define o rumo da sua vida. Eles não perceberam, e assim, se a gente for ter noção, a Bíblia lá traz que os fanáticos religiosos lá, eles tinham ciúme, eles tinham inveja de Jesus, porque ele conseguia fazer algumas coisas através do Santo Espírito que eles, através da forma, não conseguiam. E eles não conseguiam chegar lá. E, para que eu possa terminar, toma cuidado com as bandeiras vermelhas. Quem sabe, conhece essa expressão? Você levantou a bandeira vermelha? Deu algum ruim aqui? Levantar a bandeira vermelha
numa corrida de carro, tipo Fórmula 1 e etc., significa o quê? Um negócio bem perigoso, certo? Bandeira preta que acabou. Mas assim, bandeira vermelha são, tipo assim, sabe quando você está indo lá na estrada e daí eles colocam agora um boneco, porque antes tinha uma pessoa que ficava fazendo assim, né? Coitada da pessoa, não tinha, agora eles colocam um boneco que fica fazendo assim, né? Falei assim, misericórdia, né? E exatamente esse boneco que está lá, ele está lá colocando uma bandeirinha, certo? A bandeirinha normalmente é 2 cores, para você ficar atento que tem alguma coisa ali. Quando a gente traz isso para a gente, presta atenção quais são as bandeiras vermelhas que estão acontecendo. Seja assim, se você está num relacionamento em que a pessoa perde o respeito para com você, é bandeira vermelha. Você não precisa esperar que a pessoa te bata para você descobrir, porque as bandeiras vermelhas já apareceram antes. Se você tem alguém que começa a fazer alguma coisa que seja muito complicada perto de você, seja errada, bandeira vermelha. Se você é criança, adolescente, tem algum amigo seu que mente para os pais, bandeira vermelha. Bandeira vermelha vai dar ruim. Se tem alguém que quer fazer um negócio e diz assim, você não pode contar para ninguém, bandeira vermelha. Toma cuidado. Bandeiras vermelhas, elas aparentam, elas vão indo, e tem gente que continua na mesma velocidade. Na mesma velocidade, segue o mesmo esquema. E quando vê, vai ao inevitável. Lembra lá? Se você não cuida do teu coração, você não cuida do rumo da tua vida. E voltando assim, as bandeiras vermelhas, muitas vezes, confia a gente esquece de confiar num negócio chamado consciência. Você sabe qual que é onde que o Espírito Santo mexe com a gente? Consciência. Se você não tem certeza daquilo, a sua comunhão com Deus, se estiver boa, vai ter alguma coisa que vai dizer assim, pensa de novo, tem certeza. E às vezes a gente olha para a nossa consciência e diz assim, né? Que besteira isso aqui. E é muitas vezes como Deus coloca as informações de coisas que a gente não pensou. Eu falo para o meu filho uma coisa, eu já falei, às vezes a gente repete porque a criança às vezes esquece, ou não esquece, mas está lá. Tá? Existe uma frase de Kant, Immanuel Kant, que ele pega e fala assim, se você não puder contar como você fez, não faça. Ok? Se você, de novo, não puder contar como você fez, não faça. É uma ideia simples, mas se você colocar em prática você pode contar coisas íntimas para as outras pessoas? Pode. Pode. Poder, você pode. Você pode contar, só que você vai escolher quem você vai contar. Por exemplo, você partilha a sua intimidade com o seu esposo ou com a tua esposa? Aí tá legal. Você pode contar como fez? Pode. Então beleza. Às vezes, como é que você explica isso para a criança? A criança ela pode partilhar aos outros o que ela acabou de fazer no banheiro depois de uns 10 minutos? Hein? Ela pode. Tem alguma coisa errada fazendo isso? Não, mas não é socialmente aceitável. Mas ela pode fazer aquilo, certo? Agora, às vezes você vai segurar algumas informações, mas não são segredos. Tanto é que, se você vai num bom médico, o médico vai perguntar como é que está a cor daquilo que você fez no número 2 lá. Porque um bom médico vai saber que aquilo tem muito a ver com a tua saúde. Ok? Você pode contar como você fez? Claro que pode. Você só não vai partilhar isto com todas as pessoas. Mas, se você não puder contar como você fez, você não faz. Por exemplo, tem gente que fez alguma coisa errada, tipo roubou alguma coisa. Se ela contar como fez, vai dar ruim.
Então ela não devia ter feito, certo? Mais simples do que isso, não tá. Então, vamos resumir para a gente acabar. A cosmovisão define as tuas crenças. E as suas crenças definem a sua cosmovisão. A coerência tem a ver com saúde mental, beleza? E incoerência tem a ver com doença ou caminho para. A experiência que você tem, lembra da mosquinha? Lembra da mosquinha? Funciona pro experimento, ok? A experiência funciona para você contar uma história e para você tentar aplicar ela para novas histórias. Serve para isso. A mesma coisa. Mesmo porque moscas não falam e, tá? Guarde a sua mente e a sua autoimagem, o que é. Pergunte-se quem você é. Bem importante. Lembre das influências. Cuide para você manter os fanáticos afastados. Controle quem entra na tua intimidade. Preste atenção nas bandeiras vermelhas. E, acima de tudo, mantenha teu nível de comunhão com Deus em dia. Porque é Ele quem vai auxiliar todas as respostas. E a pergunta que eu fiz para vocês, qual que é a sua cosmovisão? De onde você veio e para onde você vai? Isso define aonde você está. Ok? Não foram 3 horas, mas foram 40 minutos. 50 minutos, segundo a minha esposa, para consertar. Se não me engano, agora é para ter uma música. E depois eu vou orar. Então vocês prestem atenção na música, assim como vocês deram esse tempo para mim. E nós conversamos depois.
na jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até morrer. Cristo é meu tesouro até morrer. Em pé, oremos. Querido bom Pai, eu te peço que o Senhor possa nos ajudar a cuidar da nossa mente. O Senhor tem a melhor história, o melhor rumo e o melhor destino para nós que o Senhor já fez desde a criação. Peço que o Senhor nos incomode, faz com que o Teu Santo Espírito nos dê vontade de ter comunhão contigo e que nossa mente seja voltada exclusivamente para os Teus propósitos e para que nós também tenhamos uma boa vida, especialmente contigo. Abençoa cada um aqui, abençoa cada um de nós, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém.